Números 31. Disse mais o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, a fim de que saiam contra Midian, para executarem a vingança do Senhor sobre Midian. Enviareis à guerra 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim foram entregues dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés mandou à guerra esses 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário e as trombetas para tocarem o alarme. E pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requém, Zu, Ur e Reba, 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada a Balaão, filho de Beor. Também os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e os seus pequeninos, e despojaram-nos de todo o seu gado, e de todos os seus rebanhos, enfim, de todos os seus bens. Queimaram a fogo todas as cidades em que eles habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. E trouxeram os cativos e a presa e o despojo a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, ao arraial, nas planícies de Moabe, que estão junto do Jordão, na altura de Jericó. Saíram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, ao encontro deles fora do arraial. E indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefes dos milhares e chefes das centenas, que vinham do serviço da guerra, e lhes disse: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças e todas as mulheres que conheceram homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Acampai-vos por 7 dias fora do arraial. Todos vós, tanto o que tiver matado alguma pessoa, como o que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia purificai-vos, a vós e aos vossos cativos. Também purificai-vos no tocante a todo vestido, e todo artigo de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. Então Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que tinham saído à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pode resistir ao fogo, fá-lo-eis passar pelo fogo e ficará limpo. Todavia será purificado com a água de purificação. E tudo o que não pode resistir ao fogo, fá-lo-eis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, e ficareis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a soma da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas paternas da congregação. E divide-a em 2 partes iguais, entre os que, hábeis na guerra, saíram à peleja, e toda a congregação. E tomarás para o Senhor um tributo dos homens de guerra que saíram à peleja, 1 em 500, assim dos homens como dos bois, dos jumentos e dos rebanhos. Da sua metade o tomareis e o dareis a Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade que pertence aos filhos de Israel tomarás 1 de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos os animais, e os darás aos levitas, que estão encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor. Fizeram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Ora, a presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram, foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois e 61.000 jumentos.
e 32.000 pessoas, ao todo, do sexo feminino, que ainda se conservavam virgens. Assim, a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, dos quais foi o tributo para o Senhor, 72. E foram jumentos 30.500, dos quais foi o tributo para o Senhor, 61. E houve de pessoas 16.000, das quais foi o tributo para o Senhor, 32 pessoas. Moisés, pois, deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejaram. Ora, a metade que coube à congregação foi, das ovelhas, 337.500, dos bois, 36.000, dos jumentos, 30.500, e das pessoas, 16.000, isto é, da metade que era dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto dos homens como dos animais, e os deu aos levitas, que estavam encarregados do serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram-lhe: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre o nosso comando, e não falta nenhum de nós. Pelo que trouxemos a oferta do Senhor, cada um o que achou, artigos de ouro, cadeias, braceletes, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, todo feito em joias. E todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1.000 e os chefes de 100 fizeram ao Senhor foi 16.750 siclos, pois os homens de guerra haviam tomado despojo, cada um para si. Assim receberam Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o puseram na tenda da revelação por memorial para os filhos de Israel. 32. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade. E quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e que a região era própria para o gado, vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, e falaram-lhes, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninrá, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se temos achado graça aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Moisés, porém, respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós sentados aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para eles não passarem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver a terra. Pois, tendo eles subido até o vale de Escol e visto a terra, desanimaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes dera. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: De certos homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentardes o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele tornará a deixá-los no deserto. Assim destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: Construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos pequeninos.
Nós, porém, nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até os levarmos ao seu lugar. E ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas, por causa dos habitantes da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, visto que já possuímos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então lhes respondeu Moisés: Se isto fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então, sim, voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Edificai cidades para os vossos pequeninos, e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que saiu da vossa boca. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. Os nossos pequeninos, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado ficarão nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um que está armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas paternas nas tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra for subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Ao que responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben: Como o Senhor disse a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor para a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com as suas cidades e os respectivos territórios ao redor. Os filhos de Gade, pois, edificaram Adibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jogbeá, Bet-Nenirá e Bet-Arã, cidades fortificadas, e construíram currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eleale e Quiriataim, e Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sibma. E deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Gileade e a tomaram, e desapossaram aos amorreus que aí estavam. Deu, pois, Moisés a terra de Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as aldeias dela, e chamou-lhes Avote Jair. Também foi Nobá, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Nobá, segundo o seu 33. São estas as jornadas dos filhos de Israel, pelas quais saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou os pontos de partida, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo os pontos de partida. Partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do mês. No dia seguinte, ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, afoitamente à vista de todos os egípcios, enquanto estes enterravam a todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, havendo o Senhor executado juízos também contra os seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está na extremidade do deserto. Partiram de Etã e, voltando a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, acamparam-se diante de Migdol. Partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. Partiram de Mara e vieram a Elim,
onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para o povo beber. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. Partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Líbina. Partiram de Líbina e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam-se no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or Agidgade. Partiram de Or Agidgade e acamparam-se em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e ali morreu no 40º ano, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no 1º dia do mês. E Arão tinha 123 anos de idade, quando morreu no Monte Or. Ora, o cananeu rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, ouviu que os filhos de Israel chegavam. Partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. Partiram de Punom e acamparam-se em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Jeabarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Jeabarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, de fronte de Nebo, seu pai, de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isto é, acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. Também disse o Senhor a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os habitantes da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pedras em que há figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto a vós vos tenho dado esta terra para a possuirdes. Herdareis a terra por meio de sortes, segundo as vossas famílias. A família que for grande, dareis uma herança maior, e a família que for pequena, dareis uma herança menor. O lugar que por sorte sair para alguém, esse lhe pertencerá. Segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os habitantes da terra de diante de vós, os que deixardes ficar, vos serão como espinhos nos olhos e como abrolhos nas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E eu vos farei a vós como pensei em fazer. 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, terra esta que vos há de cair em herança, por toda a sua extensão, a banda do sul será desde o deserto de Zim ao longo de Edom, e o limite do sul se estenderá da extremidade do Mar Salgado para o oriente.
E este limite irá rodeando para o sul da subida de Acrabim e continuará até Zim. E, saindo ao sul de Cades Barneia, seguirá para Azar-Adar e continuará até Asmon. E daí irá rodeando até o ribeiro do Egito e terminará na praia do mar. Para o ocidente, o mar grande vos será por limite. O próprio mar será o vosso limite ocidental. Este será o vosso limite setentrional. Desde o mar grande marcareis para vós até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. Daí ele se estenderá até Zedade. Dali continuará até Zifron e irá terminar em Azar-Enã. Este será o vosso limite setentrional. Marcareis o vosso limite oriental desde Azar-Enã até Sefã. Este limite descerá de Sefã até Riblá, ao oriente de Aim. Depois irá descendo ao longo da borda do mar de Quinerete ao oriente. Descerá ainda para o Jordão e irá terminar no Mar Salgado. Esta será a vossa terra, segundo os seus limites em redor. Moisés, pois, deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou que se desse às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo as casas de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo as casas de seus pais, como também a meia tribo de Manassés, já receberam a sua herança. Isto é, 2 tribos e meia já receberam a sua herança aquém do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. Disse mais o Senhor a Moisés: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Também tomareis de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo dos filhos de Simeão, Semuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidá, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli. Dos filhos de José. Da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. Da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Zacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. Da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selome. Da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel. 35. Disse mais o Senhor a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem aos levitas cidades em que habitem. Também dareis aos levitas arrabaldes ao redor delas. Terão eles estas cidades para habitarem, e os arrabaldes delas serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. Os arrabaldes que dareis aos levitas se estenderão do muro da cidade para fora, 1000 côvados em redor. E fora da cidade medireis para o lado oriental 2000 côvados, para o lado meridional 2000 côvados, para o lado ocidental 2000 côvados e para o lado setentrional 2000 côvados. E a cidade estará no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Entre as cidades que dareis aos levitas haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48, juntamente com seus arrabaldes. Ora, no tocante às cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, da tribo que for grande tomareis muitas, e da que for pequena tomareis poucas. Cada uma segundo a herança que receber, dará suas cidades aos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós.
dareis 3 cidades aquém do Jordão e 3 na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém involuntariamente. Mas se alguém ferir a outrem com um instrumento de ferro, de modo que venha a morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se o ferir com uma pedra na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, e o homicida será morto. Ou se o ferir com instrumento de pau na mão, que possa causar a morte, e ele morrer, homicida é, será morto o homicida. O vingador do sangue matará ao homicida, ao encontrá-lo, o matará. Ou se alguém empurrar a outrem por ódio, ou de emboscada lançar contra ele alguma coisa de modo que venha a morrer, ou por inimizade o ferir com a mão de modo que venha a morrer, será morto aquele que o feriu. Homicida é. O vingador do sangue, ao encontrá-lo, o matará. Mas se o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem ser de emboscada, ou sobre ele atirar alguma pedra, não o vendo, e o ferir de modo que venha a morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis, e a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, fazendo-o voltar à sua cidade de refúgio a que se acolhera. Ali ficará ele, morando até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Mas, se de algum modo o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se acolhera, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio, e o matar, não será culpado de sangue. Pois o homicida deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito pelas vossas gerações, em todos os lugares da vossa habitação. Todo aquele que matar alguém será morto conforme o depoimento de testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que é réu de morte, porém ele certamente será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se tiver acolhido à sua cidade de refúgio, a fim de que ele possa tornar a habitar na terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra da vossa habitação, porque o sangue profana a terra. E nenhuma expiação se poderá fazer pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra em que haveis de habitar, no meio da qual eu também habitarei. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos 36. Chegaram-se então os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que por sortes repartisse a terra em herança aos filhos de Israel. E meu senhor recebeu a ordem do Senhor de dar a herança do nosso irmão Zelofeade às filhas deste. E, se elas se casarem com os filhos das outras tribos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim será tirada da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a que pertencerem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés falou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Casem com quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se apegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim nenhuma herança passará de uma tribo a outra,
pois as tribos dos filhos de Israel se apegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. São esses os mandamentos e os preceitos que o Senhor ordenou aos filhos de Israel por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.